Bem, galera, estamos aqui, para dar início às nossas aulas sobre temperatura e calor, ok? E vamos iniciar com o conceito de temperatura. O que vem a ser temperatura? Aqui nós temos a definição, que temperatura é o grau de agitação das moléculas ou átomos de um corpo. Como assim o grau de agitação das moléculas ou átomos de um corpo? Suponha que aqui você tem um corpo, um corpo que possui massa. Sabemos que todo corpo ele é constituído de moléculas e átomos, ok? Aqui nós temos uma fonte de energia, pode ser o bico de um fogão a gás, ok? E o que acontece é que eu vou fornecer energia para esse corpo, ok? Vou aqui fornecer energia. O que acontece é que à medida que esse corpo vai recebendo energia, as moléculas dele vão ficando agitadas, ok? Vão se agitando, se movendo com mais intensidade. Por isso que quando você coloca algo em um fogão, no bico de um fogão, você, depois de um determinado tempo, vamos supor que seja água, aí aquela quantidade de água vai começar a borbulhar depois de um determinado tempo. Isso acontece porque foi fornecida energia para a água, como na situação descrita aqui, e à medida que você vai fornecendo energia, as moléculas e os átomos do corpo vão ficando mais agitados. Okay? Então, temperatura é isso, é apenas uma grandeza que vai medir o quanto essas moléculas vão estar agitadas. Não confunda a temperatura com energia cinética ou com energia interna de um corpo, ok? A temperatura é apenas uma grandeza que vai medir o quanto essas moléculas vão ficar agitadas. Para isso, para determinar o quanto essas moléculas estão agitadas, nós vamos ter os equipamentos de medida de temperatura, os termômetros, que vão medir a temperatura de um corpo a partir de uma grandeza termométrica. É bem frequente a gente utilizar uns tubos capilar, ok? E dentro desse tubo é um líquido que ele vai modificar suas configurações, sua estrutura, à medida que ele vai recebendo energia. Vamos supor que aqui seja um termômetro. Nós temos aqui as medidas de temperatura, ok? Vamos supor que essas temperaturas sejam em graus Celsius. Complementar aqui. Mais à frente, em outras aulas, nós vamos ver a diferença entre as várias unidades de medir temperatura, ou as principais escalas de temperatura, ok? Vamos supor que esse termômetro aqui ele está graduado em graus Celsius, ok? E que ele vai medir, a temperatura desse corpo, ok? À medida que esse corpo foi recebendo energia e o termômetro estando em contato, com esse corpo, essa linhazinha vermelha aqui, vamos supor que seja o mercúrio, pode ser o álcool também. Essa linhazinha vermelha, ok? Vai receber energia e à medida que ela vai receber energia, suas configurações vão modificar. E essa linhazinha vai subindo, registrando uma temperatura, uma determinada temperatura que esse corpo aqui possui. Então, temperatura não é nada mais do que uma grandeza que vai medir o quanto as moléculas desse corpo aqui vão estar agitadas, ok? Vamos para a ideia de calor, ok? Vamos ver o que significa o calor. Aqui nós vamos imaginar uma situação bem simples, ok? Nós temos aqui uma xícara com café quente, ok? E aqui nós temos uma xícara com leite gelado. Uma situação bem simples, ok? Você pode realizar, esse experimento aí no seu dia a dia. Nós já realizamos esses experimentos aqui no nosso dia a dia, ok? Vamos imaginar que esse café quente, ok? Ele não mantenha o contato com o ambiente e que essa xícara
com leite gelado, ela também não mantenha contato com o ambiente, ok? São corpos que estão em um determinado local e que eles estão isolados. Vamos supor que eles estejam isolados, ok? Vamos isolar aqui esses dois corpos. Eles estão isolados e que eles vão trocar calor, vão trocar, na verdade, energia apenas entre si. Se eles vão trocar energia apenas entre si, depois de um determinado tempo, isso é um processo natural, o que é que vai acontecer com o café quente? Ele vai esfriar, é claro. E o que vai acontecer com o leite gelado? Ele vai aquecer, é claro. O que acontece é que o café ele esfria porque ele perde energia e o leite ele aquece porque ele recebe energia, ok? Então a ideia de quente significa dizer que o corpo está com muita energia. A ideia de frio, de gelado, significa dizer que o corpo está com pouca energia. Essa é a ideia que nós temos sobre os processos de temperatura e calor. Então o que acontece, pessoal, é que como esse café aqui está quente, ele está com muita energia, ele vai perder energia, ok? Ele vai transferir energia para o leite. O leite, que está com pouca energia, vai receber a energia do café. Esse processo de transferência de energia é justamente o que a gente chama de calor. Então pronto, pessoal, é muito simples de compreender. O calor vai ser nada mais nada menos do que o processo de transferência de energia de um corpo para outro. Então não confunda calor com temperatura, ok? O calor vai ser simplesmente a troca de energia de um corpo para outro. E isso, pessoal, só acontece de um corpo com temperatura maior, no caso aqui o café quente, para um corpo com temperatura menor, no caso aqui o leite gelado. Então, pessoal, vai chegar um momento que, devido a essa troca de energia, o café vai chegar a uma temperatura semelhante ao leite, né, por conta dessa troca de energia. Ou seja, eles vão chegar numa temperatura igual. Quando isso acontece, a gente chama isso de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, ok? Então esse equilíbrio térmico vai ser o momento em que os corpos vão estar a uma mesma temperatura, ou seja, vão ter suas temperaturas equilibradas. E quando acontece isso, cessa a transferência de energia, ou seja, cessa o calor. Por quê? Porque você não vai ter mais diferença de temperatura. E quando não existe mais diferença de temperatura, o calor cessa. Ok, pessoal? Então chegamos aqui ao final da nossa primeira aula, né, sobre termometria, temperatura e calor. Espero que vocês tenham tirado bom proveito, né, dessa pequena explicação sobre os conceitos de temperatura e calor. Beleza? Até a próxima!